gente, tudo bem? Como é que tá você? Eu sou Maria da Guia e a gente vem trazer mais um vídeo de dicas pra vocês, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre massa certa, massa ideal para cada tipo de bolo. Por exemplo, um bolo que eu vou usar uma assadeira só, eu posso usar uma massa. A massa que eu vou usar para um bolo de 2 andares, ou 3, ou 4, é outra massa. Enfim, um bolo para ser servido geladinho, um bolo com cobertura de chantilly é uma massa, o bolo com cobertura de pasta americana é outra massa. E aí, como é que a gente resolve isso? Então, gente, chega muito esse tipo de pergunta pra mim, né? Outras pessoas me perguntam: qual a massa que você usa? Qual a massa que você tem na sua apostila? Qual é o tipo de massa? Deixando muito claro, eu só uso massas amanteigadas, tá? Quando eu falar de bolo, eu estou falando de massa amanteigada. Essa é a minha vida, é massa amanteigada. Então, se tratando de bolo de andar, eu aconselho a sempre usar uma massa que tenha uma estrutura melhor, que é o caso da massa amanteigada, tá bom? Então, para bolo simples, que é menorzinho, que só tem um bolo só, uma peça de bolo só, um tabuleiro de bolo, né? Ou você assa, como eu, dividido em 3 assadeiras e depois você vai montar um bolo, 3 camadas de bolo e 2 camadas de recheio. Você pode usar uma massa pão de ló, uma massa chiffon, qualquer outro tipo de massa. É claro que tem pessoas que eu sei que trabalham com massa pão de ló e que fazem bolos de andar. Eu mesma já fiz. Não vou aqui mentir pra vocês. Eu já fiz. Quando eu comecei na confeitaria, eu trabalhei um tempo com massa pão de ló. Só que os meus clientes não gostaram. Vinha comentários pra mim de alguns clientes que eram muito sinceros, que sempre me davam feedback. Tava bom, mas não tava igual o outro. Tinha alguma coisa diferente. E aí eu fui juntando, né, e vi que eles estavam sentindo falta, era da massa, que era amanteigada, que eu tinha trocado pela pão de ló, de tanto ouvir as pessoas dizendo que a pão de ló era mais em conta, que a pão de ló era mais fácil. Enfim, os meus clientes não gostaram. Eu também, pra comer, eu também não gosto, não vou negar. Eu gosto mesmo do sabor da massa amanteigada. Então eu voltei pra minha massa amanteigada, fiquei nela e não saí mais dela. Porque em time que tá ganhando não se mexe, não é verdade? Agora, o que a gente vai discutir sobre o que é certo e o que é errado, isso cada um tem uma visão, tá? Então vamos deixar claro aqui que eu respeito a tua opinião e também, claro, espero que você respeite a minha. Eu, particularmente, se eu tiver que fazer um bolo de um andar só, de pão de ló, eu faço tranquilamente. Se a pessoa pedir, tudo bem. Eu não gosto de fazer, mas até faço, abro uma exceção aqui e ali. Outro dia desses aí, abri uma exceção para uma amiga que ela me pediu um bolo, aliás, 2 bolos, e os 2 ela queria de massa pão de ló. É a única cliente que eu tenho que gosta de pão de ló, é só ela, mais ninguém. Então, ela me pediu e eu fiz. Um pouco a contragosto, é um fato, mas eu fiz o bolo para ela. Então, mas não era de 2 andares, eram 2 bolos separados que ela pediu para botar na mesa, mas os 2 separados, tá? Então, agora, se fosse de andar, eu não faria. Por quê? Eu já fiz e o bolo tava com a estrutura feita corretamente, o bolo tava com o recheio correto, tudo certinho. E no caminho aconteceu um pequeno acidente, ou quase um acidente, que o carro teve que frear muito rápido e aí o bolo quase foi junto comigo, com tudo que eu estava segurando o bolo. E o que que aconteceu? Quando chegou na festa, o bolo não estava mais do jeito que ele saiu das minhas mãos de casa. Ele estava visivelmente abaloado por causa daquele salavanco que foi tão grande que a massa, por não ter uma estrutura, não ser uma massa encorpada, aconteceu, ele não desandou, ele não caiu, ele ficou em pé direitinho, mas ele perdeu aquela beleza das laterais bem certinhas, sabe? Ficou meio esquisito. Eu fiquei com desgosto de olhar ele na mesa, tanto que nem foto direito eu tirei do bolo, e o bolo tinha ficado encantador, né? Um bolo que a parte de baixo era branca, a parte de cima era preta, se eu não me engano, mas era um bolo lindo, né? Todo pretinho, cheio de brilho, era um bolo lindo, 2 andares. E desde aquele dia, nunca mais na minha vida eu aceito uma encomenda de alguém. Pode me pagar o que for, o peso em ouro do bolo, que eu não faço um bolo com massa pão de ló de 2 andares. Porque não é só a estrutura do bolo e não é só o bolo ficar certinho, nem nada disso. É o transporte também. Gente, a gente tem que
pensar em todo o processo até esse bolo chegar na mesa do nosso cliente. Então, eu tenho que fazer esse bolo, a massa tem que ficar ok, o recheio tem que ficar ok, a decoração tem que ficar ok, mas ainda tem o transporte. Entendeu? Então, poderia ser do jeito que fosse. Que aquele salavanco que deu ali no carro, ninguém tá livre. Eu já tive histórias aqui com os meus clientes, do cliente sair daqui com o bolo inteiro e voltar 40 minutos com o bolo destruído, de sofrer um acidente no caminho. Passar um motoqueiro, a pessoa atropelar o motoqueiro. Graças a Deus não morreu ninguém, não ficou ninguém ferido, foi só um susto. Mas o bolo foi a queda e foi ao chão, como diz a canção de criança, entenderam? Então o bolo foi a queda e foi ao chão, minha gente. Então o pessoal voltou, pediu para eu consertar o bolo. Lógico, me pagaram mais uma quantia para eu poder decorar o bolo outra vez. Agora, esse bolo estava em perfeito estado, ele não saiu nem 1 milímetro do lugar. O bolo estava no colo da moça, o camarada freou, ela com certeza procurou alguma coisa porque o susto foi tão grande, ela procurou onde se agarrar. Na hora, quem é que vai pensar em bolo? A pessoa pensa na sua vida. Então, o bolo bateu na frente do carro, no para-brisa, bateu na porta, saiu caindo, bateu e caiu nos pés dela o bolo. Com tábua, com tudo. E o bolo chegou inteiro, estragou a decoração, que era de chantininho. A decoração estragou, garrou um pouquinho de areia na lateral do bolo. Eu tive que raspar aquela decoração toda, raspar tudo. Minha vontade era fazer outro bolo e entregar para eles. Mas eu não tinha outra massa pronta naquela hora. Então eu não tinha como fazer outro. Eu tinha recheio pronto, mas eu não tinha outra massa daquele tamanho de bolo pronto na hora para eu montar outro bolo. Porque senão eu teria montado outro bolo. Porque realmente eu fiquei muito compadecida com a situação que aconteceu. Mas eu tive que reconstruir toda a decoração do bolo. Mas o bolo estava intacto. Por quê? Nem sair da tábua totalmente ele saiu. Por que isso aconteceu? Porque a massa era amanteigada, o bolo estava gelado. Ainda embaixo do bolo eu tinha colocado um pouco de brigadeiro para poder fazer a cola e colar no bolo. Tudo isso, gente. Então é uma soma de fatores. Conforme a gente passa os anos trabalhando com confeitaria, você vai adquirindo experiência. E a experiência conta mais do que a minha própria opinião. Ah, eu não faço porque eu não gosto. Não, eu não faço porque não funciona para vencer todas as etapas. Se acontecer alguma coisa, eu vou perder esse bolo inteiro. O cliente vai perder o bolo inteiro. Se fosse um bolo pão de ló nessa situação, o bolo tinha se quebrado inteiro. Porque você molha, porque o bolo tinha se quebrado inteiro, não tinha aguentado. Bateu no para-brisa, bateu não sei aonde, bateu na porta, caiu no chão e não quebrou o bolo. Já aconteceu tanta coisa comigo, da cliente entrar em contato comigo e dizer que a mesa do Pegmonte, né, que é assim que fala, do Pegmonte, a mesa desabou, vum, caiu, e o bolo caiu junto. Ela disse, é uma festa infantil, o bolo, aí ela disse, só pensava na criança, não tinha feito foto ainda, não tinha feito nada. E o bolo ficou intacto. Caiu no chão, a tábua que eu tinha mandado, esse cliente é um cliente meu antigo, então eu não mando em cakeboard os bolos, eu mando em tábuas de polietileno, porque eles me devolvem a tábua, são clientes meus antigos. Então a tábua estava de polietileno, então caiu, ó, com o pé, caiu. Ela falou, o bolo moveu 1 centímetrozinho pro lado só, ficou perfeito, ou esbarrou em alguma coisa de um ladinho. Ela falou, minha filha só virou um pouquinho o bolo do lado que esbarrou alguma coisinha, sei lá o que, ali, as coisas que caíram em volta, sei lá, e o bolo tava perfeito. Massa amanteigada. Então assim, quando eu venho aqui eu digo pra vocês, eu defendo, eu levanto uma bandeira e digo, eu defendo a massa amanteigada, é porque eu tenho experiência de vida para poder falar com vocês as coisas que já aconteceram comigo. Você vê uma mesa desabar, o cara sofreu um acidente, do bolo cair e sair debatendo até cair no chão, e o bolo ficar inteiro. O outro que eu fiz de pão de ló, o salavanco foi muito menor e o bolo ficou barrigudo, ficou estranho, ficou não sei o que. E uma festa onde tinha um monte de gente bacana, que poderia me dar um retorno, né, de mais clientes aí em outra ocasião. Então, bolo de andar, eu recomendo massa manteigada. Bolo de um andar só, eu recomendo massa manteigada. Para qualquer tipo de bolo, eu recomendo massa manteigada. A não ser que você não goste de massa manteigada, que você prefira uma massa chiffon, aí é preferência sua de trabalho. Mas segurança, o que me dá segurança é a massa manteigada, tá? Seja feita com manteiga ou com margarina.
seja uma, seja outra. Tem uma estrutura excelente. Então você vai trabalhar aí de acordo com o seu público, tá bom? Então, eu espero que vocês entendam as minhas colocações. Tudo que eu trago aqui pra vocês é de acordo com a experiência que eu tenho de vida, tá? Então, deixa aí nos comentários pra mim que eu quero muito saber que se você chegou até aqui no vídeo, você tem alguma coisa pra me contar a respeito disso, né? Conta aí pra mim alguma experiência que você já teve, tá? E se você trabalha, com que massa que você trabalha, se você gosta, se seus clientes gostam, se eles voltam, porque quando ele volta e ele paga mais caro o teu bolo do que o do outro, é isso que diz que o teu bolo é realmente gostoso, certo? Então, ó, Deus abençoe e fiquem com Deus.